Vamos com o esporte. Carlos Ferreira, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todo mundo. Márcio, ontem à noite, a Série C teve o empate do Botafogo da Paraíba com São José em 1-1 e a vitória do Confiança sobre o Floresta por 3-1. O jogo que, de certa maneira, mexe aí com o Remo e Paysandu é esse do Confiança, a vitória sobre o Floresta. Qual é a diferença para o Remo? O Remo perdeu uma posição, né, foi superado pelo Confiança. E para o Paysandu, o fato de o Confiança chegar a 22 pontos, o Paysandu tem 23. É mais uma equipe que briga pela classificação. Agora são Confiança, CSA, São Bernardo, né? Confiança, CSA, São Bernardo há uma quarta equipe aí que... Vamos já lembrar. São 4 equipes com 22 pontos, portanto, coladas ali no Paysandu. O Paysandu, que é o 8º colocado, está, portanto, no limite da zona de classificação. Pois é, e vamos acompanhar então como foi a chegada do Paysandu depois do empate com Altos lá no Piauí. Vamos ver. Pausa para foto na chegada a Belém. O desembarque de Wanderson não deixou apenas os torcedores felizes. Com certeza, a Ana Gabriela estava esperando ansiosamente o papai em casa. Ainda mais depois que ele marcou pela primeira vez com a camisa do Paysandu. Eu dedico esse gol também à minha filha, que é a minha fã número 1, que me pediu tanto e saiu no momento que eu mais precisava, né? Foi um escanteio do Robinho. Eu consegui ali antecipar 2 atletas deles e fazer o gol. Não é todo dia que o aeroporto está animado. No desembarque bicolor, o técnico Hélio dos Anjos ficou surpreso. Era a roda de carimbó para receber quem estava chegando para a cúpula da Amazônia. Os jogadores do Papão foram saindo, a maioria usando o fone de ouvido. O Paysandu voltou do Piauí depois do empate em 1-1 com o então lanterna Altos. Sabemos que o jogo ia ser muito difícil, né, contra o último colocado da classificação. Fomos em busca dos 3 pontos, não conseguimos. Trouxemos um ponto de lá que vai nos ajudar bastante no restante da competição. Sabemos que não fizemos um jogo da melhor qualidade como a gente pensava, mas agora é focar nos 2 jogos dentro de casa para que a gente possa vencer todos os 2 jogos para a gente buscar nossa classificação. Pela segunda vez seguida, o Paysandu desembarcou em Belém após um empate longe de casa no Campeonato Brasileiro. Pois agora restam 3 rodadas nesta primeira fase para o time tentar consolidar uma vaga no G8 da Série C. E 2 destas partidas serão aqui na capital paraense. Quando chega no momento desse da competição, a torcida tem que nos abraçar, a gente abraçar a torcida para que as coisas fluam da melhor maneira possível, para que a gente possa conquistar o nosso objetivo o mais rápido possível. Bom, nós dizíamos há pouco do que significa para o Paysandu o resultado de ontem, a vitória do Confiança sobre o Floresta, é mais um concorrente ali aproximado, né? Falei do São Bernardo, falei do CSA, falei do Confiança e também o Ipiranga com 22 pontos colados. Mas o Paysandu faz 2 jogos em casa nas 2 próximas rodadas, contra o Náutico e o jogo seguinte contra o Pouso Alegre, que é o lanterna do campeonato. Então o Paysandu tem boas perspectivas, apesar da concorrência acirrada, mas fundamentalmente tem a necessidade de fazer os seus resultados. Porque se o Paysandu ganha os 2 jogos em Belém, ele vai para a última rodada no G8 e vai enfrentar na última rodada um dos 4 times que eu citei há pouco, que é o Confiança, em Aracaju. O Paysandu encerra contra o Confiança em Aracaju. Então, fundamental vencer o Náutico no próximo domingo, vencer o Pouso Alegre na rodada seguinte, para garantir que chega a última rodada no G8, porque a concorrência está acirradíssima na competição. E o jogo de Teresina gerou uma preocupação, né? Porque o Paysandu jogou bem abaixo do seu padrão de atuações do que vinha produzindo anteriormente. Não foi tão bem no jogo de Natal, como não foi tão bem no jogo de Teresina. Precisa retomar o seu auge nesse jogo contra o Náutico, que é um dos grandes times do campeonato. É isso, vamos agora com o Remo que, enfim, consegue respirar mais aliviado na Série C do Brasileiro. Foram 2 vitórias seguidas, jogando em Belém, reduziu o risco de rebaixamento e segue com chances de classificação. E, claro, o ambiente no clube ficou mais leve.
Foi a melhor partida, não sei se da Série C, porque eu não fiz ela toda, mas sob o meu comando seguramente a melhor partida. A declaração foi dada pelo técnico Ricardo Catalá logo depois que o Remo venceu o Volta Redonda por 2-0. Foi a primeira sequência de vitórias do Leão dentro de casa desde que a Série C começou. O resultado afastou mais os azulinos da zona do rebaixamento e deu ao elenco a certeza de que estão no caminho certo. Nosso time entrou novamente nos trilhos, está bem comandado, está bem assessorado, então a gente vai procurar fazer nosso melhor todos os dias. Agora, nessas 3 últimas finais, a gente vai dar nosso melhor, vai dar nossa vida, vai dar nosso melhor desempenho, que não tem espaço para 100%, 90%, agora é de 100 para cima. Mesmo assim, a equipe continua seguindo a filosofia de um jogo de cada vez. Nada de atropelar etapas nas 3 rodadas finais na primeira fase do Brasileiro. A gente não vai pensar lá na frente, o grupo tá alinhado, todo mundo é um grupo extremamente dedicado, então faz tempo que eu não vivo um ambiente dentro do vestiário tão bom igual eu vivo aqui. Então tem grande chance das coisas dar certo, mas isso será com muito trabalho, muita dedicação, obediência técnica, tática e abraçar as ideias do treinador. Eu acho que a gente tem condição de ir fora, competir pra caramba, tentar trazer 3 pontos e aí depois a gente pensa no CSA, depois a gente pensa no Altos. Pezinho no chão, todo mundo tem muita disciplina, respeito, humildade, entender o tamanho do desafio, nós não temos margem de erro. E aí o nível de compromisso precisa ser condizente com o nível do desafio. Foi com esse pensamento de um passo de cada vez que Jean Silva conseguiu superar um momento bem delicado que passou. No jogo contra o Figueirense, na 10ª rodada da Série C, quando o Remo estava vencendo por 1-0, o atacante acabou perdendo uma bola na entrada da grande área. O lance resultou no gol de empate. Foi ali que as dificuldades começaram, até que no último jogo a história mudou. Talvez há um mês atrás, não me lembro exatamente a data, o Jean saiu desse estádio aqui achincalhado, né? Vaiado. E hoje ele entregou, acho que uma baita partida, né? Fez um baita jogo, foi intenso, foi agressivo, deu uma assistência, pré-assistência, né? Porque o pênalti sofrido é um passe dele, numa bola que ele atacou o espaço, pesou na área, teve chance de finalizar, finalizou de direita, de esquerda. Mais uma demonstração também de que todo mundo que está aqui vestido com essa camisa cinza sabe o que está fazendo. O mesmo jogador que saiu chorando lá é o mesmo jogador que está aqui hoje. Eu procurei, tive apoio de todo mundo. Cara, foi uma coisa incrível que eu recebi do carinho dos meus companheiros, comissão técnica, diretoria, torcida, sabe? Então, eu sabia que a galera acreditava em mim, só precisava eu voltar a acreditar em mim. Então, foi o que eu fiz. Eu procurei me reinventar para poder ajudar o clube e estar aqui na melhor forma, na minha melhor plenitude física, técnica e mental. Nesse cenário, o G8 não parece mais tão distante do Remo. Matematicamente, o clube ainda pode conseguir a vaga. Se baseando nos últimos anos da competição, 29 foi a pontuação de corte para a classificação. A missão não é fácil, mas com a dose certa de dedicação, não é impossível. Nós temos um bom time e sabendo que tem grandes possibilidades, mesmo que sejam matematicamente pequenas. Quando você tem um bom time, um bom elenco, é bem treinado, com certeza essa chance aumenta. O que o Remo mostrou na vitória sobre o Volta Redonda, mais do que competitividade, Márcio, foi futebol agradável de ver, de um time bem arrumado. Então o Remo chega a esse momento da competição em que ele não depende só de si para se classificar, né? O máximo que pode chegar é a 29 pontos, tem a possibilidade e vai brigar até o fim. Mas, finalmente, jogando um futebol convincente, envolvente, imponente, e assim ganhou do Volta Redonda, como ganhou do Ipiranga. Mas a atuação do Remo contra o Volta Redonda só está abaixo do que o Remo fez este ano, daquela atuação contra o Corinthians. O time foi muito bem. E aí tem esse personagem, o Jean Silva, com a plena recuperação emocional e
e também uma demonstração do quanto a pressão psicológica pesa sobre o atleta, né? Amanhã aqui no Bom Dia a gente vai ter um psicólogo falando sobre essa questão que pesa muito sobre os atletas. E Ferreira, agora vamos com imagens, infelizmente, de uma briga que aconteceu no jogo entre Remo e Paysandu Sub-17 pela Copa Pará. A gente vai acompanhar as imagens, infelizmente, aqui na tela. Olha só, depois da vitória do clássico bicolor, o Paysandu venceu por 1-0. E aí houve, infelizmente, essa grande confusão. Uma das imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o técnico do Remo, Ailton Costa, agredindo o coordenador das divisões de base do Paysandu, Bruno Almeida. Após a confusão e festa do título do Paysandu, os profissionais foram encaminhados para a delegacia, onde foi feito um boletim de ocorrência. Bruno Almeida ainda foi encaminhado para o Centro de Perícias, a Polícia Científica do Pará, onde passou por exame de corpo de delito. A nossa produção procurou os dois clubes, mas ambos preferiram não se manifestar sobre essa briga generalizada ontem na Curuzu, infelizmente, Ferreira. São atletas em formação, né? Sendo preparados para uma carreira profissional. E olha a mentalidade agressiva, né? Enfim, nada a ver. Isso é a Copa Pará de futebol sub-17, que é classificatória para a Copa São Paulo. O Remo já conquistou uma vaga como campeão da Supercopa Sub-20. O Paysandu ganhou, ao vencer o Remo 2 vezes, a etapa metropolitana da Copa Sub-17. E agora vem a Supercopa, onde o próprio Remo está de volta com equipes do interior e o Paysandu, aí valendo mais uma vaga para a Copa São Paulo. Se o Remo ganhar essa Copa Sub-17, como já ganhou a Sub-20, aí a segunda vaga do Pará iria para o Fonte Nova Sporting lá de Maracanã, que foi vice Sub-20. Muito bem, Ferreira, daqui a pouco você volta trazendo coisas boas, os lances do futebol amador e mais sobre o Remo Paysandu, né? E aquele desfile de fotos também. Maravilha, valeu. Ferreira. Vamos lá, Carlos Ferreira, antes de falar de Remo Paysandu, vamos com a participação do pessoal de casa com futebol pelada, futebol amador. Futebol amador é festa, né? Especialmente hoje que a gente tem uma goleada aqui dos amadores. O desfile dos amadores com bola na rede. Vamos lá? Olha só o que rola aí, Márcio. Olha o João Buxudo, lá do Guarani de Portel, botando bola para a rede aí. Cobertura. Nem é tão buchudo assim, mas o apelido tá valendo, né? O Paulo de Tarso, do Cunha Atlético Clube de Curuçá, também deixando a marca dele aí. Olha só. Ajeitou, bateu e botou para a rede. Golaço. Belo gol. Repaia o Godoal. O goleiro defende o pênalti nesse cenário bem raiz, né? Maravilha. O Paysandu ganhou nos pênaltis essa disputa com o Remo na defesa do goleiro. Olha o Dudu, rapaz, 7 anos, do Argentino Júnior de Oeiras do Pará, balançando a rede também no Futebol Society. Mais uma vez ele, olha só, com tanto estilo, né? Na cobrança do pênalti. O goleiro quase pega, mas bateu bem. Esse menino com 7 anos faz o que eu não faço. Fábio Christian, sub-7 do Remo, Belém, na cobrança de falta, com toda essa comemoração aí. Denilson do Sucatão, de Tomeaçu, também contribuindo aqui nesse desfile de gols dos amadores do Bom Dia Pará. Muito bem, Ferreira. E tem mais desfile agora, as equipes aparecendo, né? Estalou o dedo, apareceu. Vamos lá? Quem é que abre esse desfile aqui dos amadores? Time da Vila do Pesqueiro, em Soure. Conhece a Praia do Pesqueiro? Sim, conheço. Também conheço. Bela praia. Aí está o time do lugar. E agora, é a hora do time feminino de Genipaúba, Santa Bárbara. Aí estão as meninas de Genipaúba. E agora é hora do AFC, campeão arseniense de Marapani, uma vila lá do município de Marapani. Larsenho, né? Larsenho. Amigos Fut7 do Barreiro, Belém. Também ocupando esse espaço de honra aqui na tela do Bom Dia Pará, Belém Clube, Jardim Amazônia, Belém. Passando a bola para quem? Boleiros do Mangueirinha, Maiuatá, Igarapé Miri. Tá aí o time de Igarapé Miri. Flamengo e Vasco, velha guarda de Portel, nessa confraternização aí. Show de bola para fechar esse desfile dos amadores hoje aqui no Bom Dia. Maravilha. Falando de Remo Paysandu, Remo situação mais tranquila agora, depois de 2 vitórias seguidas, né, Ferreira? Tranquila para o seu objetivo fundamental, né, que é evitar rebaixamento, enquanto o Paysandu está mais próximo da briga por classificação. O Remo nessa vitória sobre o Volta Redonda, nós estamos com lances aí, foi para 20 pontos, está ali para pelo menos mais 2 pontos para
definitivamente garantir a permanência na Série C, mas ainda sonhando com classificação à próxima fase da competição. O Paysandu ainda é G8. Ontem à noite, o Confiança ganhou do Floresta por 3-1. São José e Botafogo da Paraíba empataram em 1-1. No resultado do Confiança, o Remo perdeu uma posição e o Paysandu ganhou um concorrente mais próximo, porque o Paysandu tem 23 pontos, é o 8º colocado, e o Confiança se uniu a Ipiranga, CSA, São Bernardo. São 4 times que estão muito colados ali ao Paysandu. E, enfim, para essas últimas rodadas da competição, faltam 3. O Paysandu faz os 2 próximos jogos em Belém e, se vencer os 2 jogos, garante a ida para a última rodada no G8. Para fechar, Márcio, uma informação pontual fundamental. Amanhã, o Paysandu vai ter no STJD o julgamento daquela questão do jogo contra o Operário no Paraná, em que houve troca de arremesso de bombas entre torcidas organizadas. E aí você lembra que o Paysandu foi punido com 2 jogos de público restrito a mulheres e crianças, né? Inclusive o repasse seria atingido, mas aí houve um efeito suspensivo e o Paysandu continuou jogando com público. Como vai ter público domingo contra o Náutico, independente do que acontecer no julgamento de amanhã. Mas amanhã vai ocorrer o julgamento do mérito. E aí a pena que o Paysandu recebeu, mediante um recurso, ela pode ser reduzida, ela pode ser transformada em uma espécie de pena social, ela pode ser mantida ou pode até ser aumentada. Fica toda uma grande expectativa para a decisão a ser tomada na quarta-feira. Eu falei, na quarta-feira amanhã. E hoje é o dia do Nino Paraíba e demais envolvidos naquela questão lá da máfia das apostas. O Nino Paraíba vai ser depoente hoje em sessão no STJD. Ok, Ferreira, muito obrigado. Até amanhã. Valeu.